Hebreus, no capítulo de número 2, carta aos Hebreus, capítulo de número 2, versículo de número 1, nós vamos ler até o versículo 3. Parte A do versículo 3 é o tema da ministração. Carta aos Hebreus. Quem escreveu a carta aos Hebreus? Não sabemos. Ninguém sabe quem escreveu essa carta, como conhecemos as cartas de Paulo, de Pedro, Tiago, de João, mas a carta aos Hebreus não se conhece o autor. Alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Apolo, outros dizem que foi Lucas. Há muitos pensamentos, mas quando você for pregar em Hebreus, nunca diga o nome do autor, porque não se sabe, Também diz assim, a carta de Paulo aos Hebreus. Não sabemos, não se sabe. A gente aprende essa regrinha na teologia. Então, mas é uma carta poderosa, tremenda, profunda. Muito crente não lê Hebreus porque tem dificuldade de entender. Para entender Hebreus tem que conhecer o Antigo Testamento também. Mas vamos ler capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Amém? Diz assim: portanto, vou ler aqui na outra tradução. Por isso convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos delas. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós, se descuidarmos? Tem tradução que diz: se não atentarmos para tão grande salvação. Como escaparemos nós, se não atentarmos para tão grande salvação? Amém. Nós vamos falar hoje aqui sobre atentando para a salvação. Falar sobre um pouco sobre a salvação. Eu acredito que esse tema, essa temática, ela tem que sempre ser trazida, porque pode ser que as pessoas se acostumem com a religiosidade, perdendo sua salvação. Então, a temática da salvação, ela, de alguma forma, algumas temáticas que são as doutrinas basilares da salvação, elas estão desaparecendo das igrejas. Doutrina da santidade, doutrina do perdão, doutrina do pecado, doutrina da salvação. Muito dificilmente você ouve uma pregação dessa nos grandes eventos. Ministramos numa terça-feira, mas muito dificilmente você ouve uma ministração dessa num congresso, num evento, nos grandes eventos. Quase não se ouve mais mensagem sobre a cruz. E temos visto muitas pessoas na igreja, mas o seu comportamento mostrando que não é o comportamento de um salvo, de quem realmente tem salvação. Então, esta temática, não só essa, mas tantas outras, precisam ser trazidas sempre à tona, para que nós não venhamos negligenciar. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? O escritor aos Hebreus, ele vai dizer no versículo 2, que a mensagem que foi entregue pelos anjos, aqui ele está falando ao povo que saiu do Egito, e a mensagem que foi dada pelos anjos, é claro que Moisés recebeu do Senhor, mas o mediador ali, os anjos eram os mensageiros, e aqueles que não obedeceram a mensagem que os anjos trouxeram, receberam a justa retribuição, a retribuição das suas escolhas. Como nós escaparemos? Se a revelação do tempo da graça foi maior, não foi trazida pelos anjos, mas foi trazida pelo próprio Cristo e pelo próprio Espírito Santo de Deus. Como podemos escapar se nós negligenciarmos e não atentarmos para tão grande salvação? Então, o que é salvação?
é uma milagrosa transformação espiritual operada na alma e na vida, no caráter de toda pessoa que pela fé recebe a Jesus Cristo como seu único Salvador pessoal. Então aqui uma simples definição do que é salvação: uma milagrosa transformação espiritual operada na alma e na vida, resumindo, no caráter de toda pessoa que pela fé recebe a Jesus Cristo como seu único Salvador pessoal. Tem um versículo muito conhecido em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, e acredito que esse versículo deveria ser o versículo de bolso de todo crente. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, está falando aqui, Paulo está falando aqui dessa transformação milagrosa, dessa transformação espiritual, em que a velha criatura foi transformada em uma nova criatura, que o velho homem foi transformado em um novo homem. Observe que a afirmativa bíblica está escrita no versículo, é nova criatura, está falando de conversão, e tudo se fez novo, está falando de nova vida. Quando está dizendo se alguém está em Cristo, nova criatura é, está falando da conversão, e tudo se fez novo, está falando de uma nova vida, ou seja, de um novo e íntegro caráter, de um novo homem com uma nova vida. Quando aqui fala de novo homem, não está falando só do homem masculino. O homem aqui é espírito. Tanto o homem como a mulher que se entregou a Cristo se tornou um novo homem, uma nova criatura. Já expliquei isto aqui por inúmeras vezes, que o espírito da mulher não é feminino, nem o espírito do homem masculino. O espírito é espírito, tanto do homem quanto da mulher. É espírito, né? Já expliquei que quando Pedro está dizendo que a mulher bela diante de Deus não é aquela que se enfeita com vestidos potentosos, suntuosos, com belas maquiagens ou tranças, mas é o homem interior. Ou seja, a beleza da mulher está no seu espírito, que é um espírito manso e agradável diante de Deus. Quando Pedro fala do espírito, o homem interior ali não é o marido, mas é a mulher, o ser interior da mulher é que na verdade é belo diante de Deus. Agora, a salvação, irmãos, não é apenas o livramento da condenação do inferno. Tem muita gente que não sai da igreja porque não quer ir para o inferno, mas está indo do mesmo jeito. Por quê? A salvação, ela não é apenas o livramento da condenação do inferno. Não, se não fosse para ele, se eu não soubesse que eu vou para o inferno, eu saía da igreja, ia para o mundo. Porque a pessoa ela não quer ir para o inferno. Eu já expliquei aqui que nós não podemos servir a Deus com medo de ir para o inferno. Deus ele não recebe nenhum culto, nenhuma adoração que é produzida por medo. A adoração genuína, verdadeira, real que Deus recebe é aquela que é produzida por um coração quebrantado e que ama a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento e com todo o seu coração. Então a salvação não é apenas o livramento da condenação do inferno, mas abarca todos os processos e atos redentores e transformadores da parte de Deus para com o ser humano através de Jesus Cristo. Então a salvação é muito mais do que escapar do inferno. Quando Jesus Cristo ele veio a este mundo e ele morreu por nós, ele não morreu só para nos dar o céu. É muito mais do que isso. Eu já preguei aqui dizendo que a salvação ela é apenas um projeto, um projeto dentro de um grande plano chamado Reino de Deus. A salvação é um projeto dentro do projeto do reino. O reino de Deus é abrangente. Todo crente, irmão, todo discípulo de Jesus deveria estudar sobre o que é ser súdito do reino de Deus. O que é o reino de Deus?
e não só viver arriscando ir para o céu. Todo crente deveria aprender o que é reino de Deus, porque o reino de Deus é um projeto maior. A salvação é um projeto dentro de um plano maior. Quando nós formos para o céu, quem for para o céu não vai só para o céu, ele vai também ser herdeiro de todas as coisas que pertencem a Deus. E Deus não tem só o céu, Ele tem tudo que Ele criou, tudo que Ele formou. Paulo fala isso por inúmeras vezes em todas as suas cartas, e Jesus também fala isto no seu evangelho. Então a salvação, ela abarca todos os processos e atos redentores, transformadores da parte de Deus para com o ser humano através de Jesus Cristo. Aqui vai uma pergunta. Toda vez que eu falo sobre salvação, eu faço essa pergunta. Faça uma viagem agora para dentro de você e pergunte para você mesmo: você é salvo? Você é salvo, irmão? Se Jesus tirar o seu fôlego de vida agora, você vai ser salvo? Se Jesus arrebatar a igreja agora, você fazendo uma viagem para dentro da sua vida, você subiria no arrebatamento? Se a igreja tivesse que passar pela grande tribulação, você teria estrutura espiritual para suportar as provações da grande tribulação sem negar a Jesus Cristo? Você tem que saber responder essas perguntas para saber se você é realmente salvo. Você é salvo ou você está arriscando ser salvo? Você está arriscando ir para o céu? Você precisa ter essa resposta hoje, porque o dia de amanhã não nos pertence, né? Eu estava vendo esses dias um vídeo de pessoas que morreram subitamente morreram. E a epígrafe lá daquele vídeo falava sobre a necessidade de nós cuidarmos da vida enquanto é tempo. E aí tirar um tempo para renovar as forças e assim por diante, porque pessoas que estão tão envolvidas nas coisas desta vida, que elas não cuidam do principal, do mais importante, né? Do mais importante. Eu lembro de uma história aqui, estou lembrando de uma história, que uma mulher ia passando com uma criança na frente de uma caverna, e uma voz muito pobre, esta mulher, e uma voz disse para ela: olha, vejo que você é muito pobre, entre na caverna, ela está cheia de ouro, pedras preciosas, moedas de ouro, pode pegar o que você quiser no tempo determinado, mas não esqueça do principal. E aquela mulher juntou algumas vasilhas e colocou fora, juntou algumas botijas e colocou fora, enquanto o menino ficava ao lado. E de repente, enquanto ela foi levar um pouco de riqueza para fora, a porta da caverna se fechou e a criança ficou dentro. Ela ficou tão envolvida com as coisas da terra, que ela se esqueceu do mais importante, que era o seu próprio filho, que ficou preso lá dentro. Então, você é realmente salvo? Você tem que responder essa pergunta, não só agora neste culto. Você tem que todo dia acordar, ou todo dia quando for dormir, fazer uma autoavaliação, porque às vezes você pode dormir e não acordar. Não vou dizer acordar morto, porque ninguém acorda morto, mas você pode dormir e de repente Deus pediu o teu espírito. E se você não estiver pronto, você consegue imaginar, irmãos? Não consegue, nem eu também, mas vamos pelo menos conjecturar. Quantos crentes partiram para a eternidade no período da Covid-19 sem salvação? Que não deu tempo consertar a vida diante de Deus, porque pegou o Covid, logo foi entubado e dali partiu para a eternidade, a não ser que ali naquele período tenha tido um encontro com Deus. Que não deu tempo de pedir perdão, que não deu tempo de confessar, que não deu tempo de consertar a vida. Consegue entender isso? Então a salvação é uma coisa tão séria que nós não podemos brincar com isso. Precisamos ter a certeza de que somos salvos em qualquer momento, porque Deus pode nos chamar a qualquer hora. Quando Paulo escreve em 1 Coríntios, procure aí 15:34, Paulo vai escrever aos Coríntios na sua primeira carta, e ele vai dizer assim: vigiai justamente e não pequeis,
Porque alguns, ainda não tendo conhecimento de Deus, digo para a vergonha vossa. É impressionante isso. Paulo está dizendo aqui, escrevendo à igreja aos Coríntios, que os crentes daquela igreja precisavam estar vigiando, não vivendo uma vida de pecado. A igreja de Corinto era uma igreja muito problemática, não só uma igreja carnal, apesar de os dons do Espírito se manifestar com abundância naquela igreja, mas era uma igreja onde tinha muito crente carnal, mas também tinha muito pecado dentro da igreja de Corinto. E Paulo escreve aqui e vai dizer: vigiai justamente, não pequeis, porque alguns ainda não têm do conhecimento de Deus. E digo isto para a vergonha vossa. Porque ele diz: digo isso para a vergonha vossa. Ele está falando acerca do tempo que muitos de nós temos de crente, mas ainda não temos o conhecimento de Deus, ainda não temos o conhecimento do Senhor. Paulo, quando vai escrever a carta aos Hebreus, ele diz, Paulo não, desculpa, eu falei, ensinei, agora já estou errando. O escritor da carta aos Hebreus, ele também, quando vai escrever esta carta, ele diz num determinado momento lá, diz assim, eu gostaria de escrever para vocês coisas mais profundas, mas não posso, pelo tempo. Vocês deveriam serem crentes maduros, mas vocês ainda são meninos. Por isso ainda tenho que trazer para vocês os primeiros rudimentos da salvação. Ou seja, eu tenho que ensinar ainda coisas do discipulado. Por que nós temos que ensinar sobre salvação? Porque ainda muitas das vezes nós temos que ensinar coisa que é ensinada no discipulado. No discipulado aprende lá 13 lições: quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, o que é salvação, a doutrina do pecado. E muitas das vezes nós temos que voltar a ensinar essas coisas que se ensina nas aulas do discipulado, porque às vezes o comportamento de muita gente que tem tempo de crente ainda é o comportamento de um novo convertido, ou de alguém que ainda parece que não teve um encontro com Cristo, não teve um encontro com Deus. Então Paulo está dizendo: vocês deveriam pelo tempo ter conhecimento de Deus, mas não tem, e digo isto para a vossa vergonha. Diga assim comigo, repita comigo: apenas, não, melhor dizer aí, diga apenas fazer parte de uma congregação formada por salvos não significa ser salvo. Aprenda isso. Fazer parte de uma congregação formada de salvos não significa que a pessoa é salva. Não é ano de crente, não é fazer parte de uma igreja, não é. Nós vamos falar daqui a pouco no final, pelo menos alguns pontos do que não é salvação. Então, fazer parte de uma congregação formada por salvos não significa ser salvo. Precisamos compreender que a salvação, ela não é coletiva, ela é individual. Diga para a pessoa que está do teu lado: a salvação é individual. É individual. A salvação não é coletiva. Não é porque esta igreja tem 300 membros que todos vão ser salvos. O marido não vai salvar a mulher não vai salvar o marido, o pai não vai salvar o filho não vai salvar o pai. Apesar de isto, a convivência contribuir, mas a salvação não é coletiva. A salvação é individual. E o próprio Cristo já prova isso. Toda a história bíblica prova isso. Tanto do povo do Antigo Testamento, os que saíram do Egito não puderam entrar em Canaã, como também nas mensagens de Cristo. Muitos são chamados, mas poucos serão os escolhidos. Então observe que nós precisamos compreender que a salvação, ela é individual, ela não é coletiva. Tem muita gente na igreja se preocupando tanto com a vida dos outros e se esquecendo da sua própria vida, se preocupando tanto com a salvação dos outros e se esquecendo da sua própria salvação. A salvação, ela é individual.
E pessoalmente falando, a salvação que Cristo realiza, ela abrange alguns pontos. Primeiro, a regeneração do crente aqui e agora. Todo crente salvo, ele é regenerado. O que é regenerado? A partícula re significa gerado de novo. Todo crente salvo, ele é regenerado aqui e agora. Preste atenção. A salvação, através da regeneração, só acontece uma vez. A santificação, ela é paulatina, mas a regeneração é única. Ou a pessoa nasceu de novo ou não nasceu. Não existe a pessoa regenerada pela metade. Ou ela é nova criatura, ou ela nunca foi nova criatura. Não existe regeneração pela metade. Ou ela nasceu de novo, ou ela não nasceu de novo. E quando Jesus fala da regeneração no texto clássico de João 3, respondendo a Nicodemos, ele diz: na verdade te digo que quem não nascer de novo, ou seja, não for regenerado, não poderá ver o reino de Deus. Você já prestou atenção, irmão, que Jesus usa dois verbos ali? Ele usa o verbo ver e ele usa o verbo entrar. Quando ele conversa com Nicodemos, vamos lá mostrar para vocês aqui, no capítulo 3 e no versículo de número 3, ele diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele, pronome indefinido, porque aí entra todo mundo, né? Do pastor ao porteiro, aquele que não nascer de novo não pode ver. Não pode o quê? Ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mas olha o versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode o quê? Entrar. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isso é sério, irmão. Porque quem não nasceu de novo não pode nem ver. Ele pode até ser da igreja, mas ele não vê o reino. Mas por que isso? Ele não entende. Porque o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. Então ele nem vê o reino manifestado através da igreja. Ele não consegue ver. Porque enquanto a igreja está na terra, a igreja não entrou no reino. Ela só vê o reino através dos mistérios que são manifestados na igreja. Mas na verdade, só quem nascer da água e do Espírito é que poderá entrar no reino. Aí já é outra coisa. Porque entrar no reino só através do arrebatamento. Isso é sério. Entendeu isso? Então a regeneração do crente tem que ser aqui e agora. Vamos ler Tito 3 e 5. Tito 3 e 5. Tito 3 e 5 vai dizer assim. Vamos ler o 4 e o 5. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, ou seja, nenhuma obra nossa foi capaz de nos salvar. Então ele vai dizer: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo nosso Senhor. É por isso que quando Jesus Ele vai lavar os pés dos apóstolos, eu já expliquei isso aqui, Pedro: Senhor, não pode me lavar os pés. Porque quem lavava os pés dos outros naquele tempo era o escravo dos escravos, o servo dos servos, o menor dos servos. Então Jesus pegou uma toalha, pegou uma bacia com água e se colocou na posição do menor dos escravos, do servo dos servos.
para lavar os pés dos apóstolos. Aí Pedro disse: não, o Senhor é o meu Senhor, o Senhor é o meu mestre. Estou parafraseando o texto. Então, o Senhor não vai me lavar. Jesus: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Então, quem não é lavado, regenerado, não tem parte com Deus. Aí disse: Senhor, então me lave todo o corpo. Aí Jesus: não, quem já me entendeu, quem já recebeu o Evangelho, já foi lavado. É necessário lavar somente os pés. Jesus está falando que na caminhada todo crente geralmente acumula poeira nos pés, lama nos pés. E quanto mais acumula-se poeira nos pés espiritual, na vida espiritual, e lama, e não lava, vai pesando a caminhada, vai ficando difícil servir a Deus. Por isso que o crente tem que sempre vir lavar os pés. Então, aqui está dizendo que não foi por obras, mas pela lavagem, regeneração e renovação do Espírito. Então, a salvação abrange a regeneração do crente aqui e agora, a redenção do corpo do crente no futuro. Todo crente salvo precisa glorificar a Deus no seu corpo, porque este corpo, ele será redimido no futuro, conforme está em Romanos 8 e 23. Romanos 8 e 23, o texto vai dizer, abra aí Romanos capítulo 8, versículo 23, vai falar dos três grandes gemidos da Bíblia, mas ele vai dizer aqui em Romanos 8 e 23, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, a salvação produz regeneração aqui e agora, a redenção do corpo do salvo no futuro. Então, eu já falei aqui, Deus só quer o coração. Tem uma geração de crente agora, irmão, está surgindo uma geração de crente agora, servindo a Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não podemos, eu estava ouvindo, até vou depois fazer uma fala sobre isso, um pastor falando, né? Não, Deus, eu posso adorar a Deus de qualquer maneira. Ele estava falando o seguinte: se Deus aceita qualquer tipo de oferta, ou se Deus aceita qualquer tipo de culto, por que Deus não recebeu o culto de Nadab e Abiú quando ofereceu fogo estranho diante dele? Se Deus aceita qualquer tipo de oferta, por que Deus aceitou a oferta de Caim e rejeitou a oferta de Abel? Se Deus aceita qualquer tipo de comportamento com as coisas sagradas, por que Deus matou Uzá quando ele tocou na arca? Está surgindo uma geração de crentes libertinos, que querem viver uma certa libertinagem dentro da igreja, e eles querem que a igreja se moldem ao seu comportamento libertino, porque hoje existe uma geração de igrejas. Eu estava ouvindo o pastor Zé Gomes, nas grandes igrejas, nas grandes comunidades, você não vê uma pregação sobre salvação, você não vê uma pregação sobre pecado, sobre conserto. Então elas estão lotadas, porque esse tipo de mensagem são as mensagens que atraem as pessoas, mas não confrontam a sua vida. Mas a redenção do nosso corpo, todo salvo, os membros do seu corpo, que antes era usado como instrumentos de iniquidade, agora é usado como instrumentos de justiça. Terceiro, a glorificação integral do crente no futuro. Então, a salvação abrange a regeneração do crente, a redenção do corpo e a glorificação. Olha aqui, irmão, o último estágio, eu acho bonito. Esses dias eu estava pregando num congresso, e o tema era sobre o arrebatamento da igreja, e eles cantaram esse hino que nós cantamos muito aqui, né? Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, lá não haverá mais noite ali. É que só que tem uma coisa: para você não ter mais nem morte, nem choro, nem tristeza, primeiro você precisa ir para lá.
Já parou para prestar atenção? Para você não viver mais nem morte, nem choro, nem tristeza, nem dor. Primeiro você precisa subir no arrebatamento. Então nós estamos cantando além do rio azul, mas não estamos vivendo a vida para viver além do rio azul. A gente canta morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. E uma vida aqui embaixo que não condiz com o que a letra do hino está falando. Para nós vivermos esse hino, primeiro nós temos que viver uma vida de salvação, porque o último estágio da salvação é a glorificação do nosso corpo. João escreve na sua carta, ele diz: filhinhos, sabemos que somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que um dia o veremos, um dia estaremos com Ele, porque um dia nós o veremos como Ele é. Então, nenhum de nós temos a capacidade de ter a revelação completa e total de Deus enquanto nós estivermos neste corpo carnal. O homem que mais viu a glória de Deus no Antigo Testamento, quem foi, irmãos? Quem foi? Moisés. Irmão Estefânio respondeu. Moisés, a Bíblia diz, quando Moisés morreu, o escritor faz questão de colocar assim: e nunca mais se levantou um homem como Moisés, usado em milagres, prodígios e maravilhas. Nunca mais se levantou. Moisés foi o homem mais usado no Antigo Testamento. O único homem depois de Moisés usado com milagres e maravilhas mais do que ele foi o próprio Cristo. Foi só Jesus, nem Elias, nenhum outro. Mas um dia Deus está conversando com Moisés: Moisés, a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Senhor, a tua presença irá conosco, porque se ela não for, não me faça levantar deste lugar. Não, a minha presença irá contigo. Então me mostre sua glória. Aí Deus disse: Moisés, nunca nenhum homem viu a minha glória e ficou vivo. Esta carne, por mais vida de santidade, Moisés, para receber de Deus a revelação do tabernáculo, teve que jejuar 40 dias, 40 noites, debaixo de condições sobrenaturais, para entrar num estado espiritual tão profundo que pudesse receber a revelação de Deus para construir o tabernáculo. Mas mesmo assim não viu a glória de Deus como ela é. Por isso que Paulo vai dizer que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Por isso que o último estágio da salvação é a glorificação. Como Ele é, assim nós também o veremos, ou seremos. Não seremos como Ele é no aspecto da divindade, mas seremos como Ele é no aspecto da sua glorificação. Vamos ler Colossenses 3 e 4. Colossenses 3 e 4. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3 e versículo de número 4. Ele diz assim, quando Cristo, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. É o último estágio da salvação e a glorificação. É quando nós seremos transformados. Então, se eu viver minha vida toda como crente e eu não atingir o último estágio da salvação, meu irmão, é aquele ditado popular: você nadou e morreu na praia. Porque é o último estágio da salvação e a glorificação. Bom, como receber a salvação? Há 3 passos necessários para um pecador receber a gloriosa salvação em Cristo. Pelo menos 3 passos necessários para um pecador receber a gloriosa salvação em Cristo. Primeiro, diga comigo: reconhecer mediante o Evangelho que é
pecador. Para nós recebermos a salvação, nós precisamos reconhecer que somos pecadores. Ah, mas eu só não sou tão ruim assim. Não, é ruim sim. Não, mas eu sou bom. É não. A Bíblia diz que não existia nenhum justo, nenhum sequer, diante de Deus. O homem nunca será justificado diante de Deus pelas suas obras. Nunca. Nunca. Pelo seu comportamento, pela sua vida espiritual, isso nunca irá justificar ninguém. O primeiro passo para receber a salvação é reconhecer que é pecador. Vamos ler Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo de número 3. Cadê teu microfone? Que aí nós... Capítulo 3, versículo 23. O que diz aí? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quem tem uma tradução que não é destituído? Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. A presença de Deus é gloriosa, irmão? É ou não? Eu nunca vi como ela é, mas quando a gente sente, a gente diz: ô presença gloriosa. Meu irmão, eu vou falar de novo. Quem viveu esse final de semana, sexta e sábado, que Deus derramou ali na Chácara Boas Novas, foi outro nível de presença. Outro nível de presença. Porque existem níveis de glória. Foi outro nível que viveu aquilo. É claro que aquela presença nós não vamos viver mais, né? Não vamos viver mais se nós não nos renovarmos. Moisés, irmão, quando ele desceu no monte, como é que estava o rosto dele? Brilhando, né? Mas o que Moisés fez com o passar do tempo, que a glória ia diminuindo? Colocou um véu, para que as pessoas não vissem que a glória de Deus que estava no rosto dele fosse diminuindo. Então existe crente que ele vive uma presença de Deus e ele vive só daquela presença que ele já viveu. Se você não viver sempre buscando a presença, a glória vai diminuir sempre, assim como aconteceu com Moisés. Moisés, quando desceu do monte, o rosto dele brilhava. Mas Paulo vai escrever na sua carta que quando Moisés percebeu que aquele brilho do seu rosto ia diminuindo, ele colocou o véu para que as pessoas não vissem que aquela glória estava diminuindo. Então a presença que nós vivemos lá não serve mais para os próximos cultos, mas todas as vezes que nós vivemos uma presença poderosa, sem nunca ter ido lá, a gente diz: ô presença, Jesus, né? Às vezes a gente diz como Pedro: bom é estar aqui, façamos uma tenda, né? Sexta-feira, na verdade eu confesso que eu não queria terminar o culto, era 10 horas e queria continuar ali, de tanta presença maravilhosa, gostosa, que envolveu a nossa alma naquele lugar. Então aqui diz que todos estavam afastados da presença gloriosa dele. Todos, irmãos, todos, pronome de intensidade. Aqui ninguém ficou fora, ninguém. Todos pecaram e todos estavam afastados da presença gloriosa de Deus. Então o primeiro passo é reconhecer. Segundo passo, confiar que Jesus Cristo, confiar que Jesus Cristo, em Jesus como seu Salvador. Leia aí, Caldeli, Atos 16, 31. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Esta é a resposta de Paulo ao carcereiro, lá em Filipos, né? Deu um terremoto, Paulo está preso, mais Silas, e Deus manda um terremoto enquanto eles estão adorando, e o carcereiro quer se matar, porque achou que os prisioneiros iam fugir. Lá no Império Romano, se um carcereiro deixasse um prisioneiro fugir, a vida dele era dada pela vida do prisioneiro. Então quando o carcereiro quer se matar, Paulo disse: não faça isso, porque todos nós estamos aqui. O carcereiro ficou tão impactado com a fé de Paulo e com a presença de Deus: senhores, o que eu devo fazer para que eu seja salvo?
Aí ele respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Eu preciso reconhecer que sou pecador, eu preciso confiar em Jesus Cristo como meu Salvador, mas eu preciso também, terceiro, confessar que o Senhor Jesus é o meu Salvador pessoal. Eu preciso confessar. Irmão, hoje tem gente que tem vergonha de ser crente, tem vergonha de carregar a Bíblia. Na escola ninguém sabe que ele é crente, é o 007 de Jesus. Ninguém sabe. Todo salvo, não é todo crente, todo salvo, ele tem prazer de testemunhar do seu Deus, do seu Jesus. Ele precisa confessar, ele precisa reconhecer que é pecador, que Jesus é o único Salvador, e precisa confessar a Jesus. Vamos ler Romanos 10:10. Leia, Caldeira, Romanos 10:10. Porque é crendo de coração que um homem se torna reto para com Deus, e com a boca é que se confessa a sua salvação. Muito bem, deixa eu ler aqui. Vou ler a partir do versículo 8. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será o quê? Salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. É por isso que geralmente no final da pregação a gente pergunta: tem alguém que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? E eu faço questão de explicar: tem alguém que quer ficar crente em Jesus? Que às vezes tem pregador que diz assim: quem quer Jesus? Isso não é apelo, irmão. Todo mundo quer Jesus. A pessoa: não, Jesus eu quero. Não, mas quem quer ficar crente em Jesus? Quem quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Aí Jesus vai dizer: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai e dos seus santos anjos. Então eu preciso não só crer, mas eu preciso também confessar. Uma visão atrofiada da salvação. Diga comigo assim, repita comigo: inúmeros crentes, por terem uma visão atrofiada da salvação em Cristo, levam uma vida comprometida com o mundo, descuidada, negligente, sem amor, sem dedicação, sem ideal, sem busca constante da face do Senhor. E por que muitos crentes vivem assim? Porque tem um conhecimento, uma visão atrofiada da salvação. Um crente que não conhece a doutrina da salvação, o que é a salvação, ele tem uma visão atrofiada da vida eterna, da salvação. É por isso que ele está brincando com a salvação. Por aí ele vive uma vida comprometida com o mundo, uma vida desleixada, descuidada, negligente, sem dedicação, sem ideal, sem compromisso, sem relacionamento e sem intimidade com Deus. Eu digo sempre: se eu não consigo ficar com Deus uma hora na terra, eu quero viver uma eternidade com Ele. O escritor aos Hebreus faz-nos um questionamento sério. Ele faz uma pergunta: como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? Meu irmão, você tem ideia do que é passar a eternidade no inferno?
Tem ideia, meu irmão? Não, não tem. Nem eu tenho, ninguém tem. Tem ideia? Porque se você tivesse uma pequena noção de como será o lago de fogo, você ficava atento e não negligenciava tão grande salvação e privilégio que Deus te deu. Onde o bicho nunca morre, onde o fogo nunca se apaga, onde ninguém nunca dorme, onde as trevas serão densas, onde ninguém poderá socorrer o outro, porque a dor será tão grande que cada um estará envolvido com o seu próprio sofrimento. Como escaparemos? Se aqueles que receberam a mensagem através dos anjos e por não obedecerem receberam a sua justa retribuição, como escaparemos nós? Se não atentarmos para tão grande salvação. Esse não é um questionamento meu, é um questionamento, eu não sei se eu falei Paulo de novo, é um questionamento do escritor aos Hebreus, que eu não sei quem é, ninguém sabe. Ele questiona: como escaparemos? Como? Se eu digo que sou crente, vive uma vida relaxada, desleixada, um pé na igreja, um pé no mundo, uma vida de qualquer maneira, sem ideal, sem busca constante da face do Senhor, como vou escapar? Pergunta o escritor aos Hebreus. Atentar aqui, irmão, é considerar, é parar para analisar. Nós estamos chegando no final do ano, e quando for no dia 31 de dezembro, lá e vem, como diz o nordestino, uma carrada de promessa para Deus e voto. Não, Senhor, esse ano, novo ano, eu vou ler mais a Bíblia. Até hoje não leu um livro. Senhor, esse ano, Senhor, vou orar mais. Até hoje Deus está esperando. Senhor, esse ano, Senhor, eu vou ter tempo para congregar, não vou perder os cultos de doutrina, vou ser aluno assíduo da escola dominical. Até hoje a secretária está esperando fazer a matrícula. Vou ser fiel ao Senhor esse ano, e o ano está terminando, e talvez você está pior do que 2022. Não faça isso, meu irmão, porque pode ser que não dê tempo. Você está percebendo o que está acontecendo no mundo aí? Tá, né? Depois da Covid-19, esse ano, meu Deus, eu fiquei assustado pensando. Você já contou quantos tornados atingiu o Rio Grande do Sul e Santa Catarina esse ano? Tornado, irmão, me diga aqui, quem está em plena consciência que nos anos atrás você ouvia falar de tornado no Brasil. Essa temperatura extravagante que atingiu o sudeste do Brasil. Eu moro aqui há 20 anos, mas quem nasceu aqui em Prata, em Minas Gerais, sabe, é mais tempo. E nós nunca vi esse clima. Em 20 anos só que eu estou aqui. Vocês estão mais, quem é daqui? Um calor desse. Frio que não vem mais nem, não faz mais nem uma semana. Não faz mais nem uma semana de frio mais. Pode Daniela, fica mais tranquila que não está mais fazendo frio como fazia antigamente, não, porque nordestino sofre com frio. Nordestino dá 24 graus, a gente já sente frio. 22 graus já sente frio. Guerra em Israel, o relógio de Deus. Israel é o relógio de Deus, irmão. 75 anos este ano se cumpriu que Israel voltou para Jerusalém. Uma geração dura 70 anos. Se alguns pela sua robustez chegar aos 80, o que passa disso é o quê? Enfado e canseiro. O limite da vida do homem, quanto foi que Deus deu? 120. Depois você para pesquisar isso. Jesus está voltando, irmão.
Você viu o texto que nós lemos em Provérbios? Aquele que teme ao Senhor, os seus dias serão acrescentados na terra, mas os homens malignos, os seus dias serão diminuídos. Você está vendo o tanto de gente que estão sepultando, que não estão atingindo a maioridade? A violência, a maldade, a iniquidade, o pecado está tomando conta da humanidade. E nós que estamos na igreja, temos o livro que nos caminha para o céu, nos ensina para o céu, e nós não estamos atentando para tão grande salvação. Atentar é considerar, é prestar atenção. Os passos normais na vida de um salvo são: os passos normais na vida de um salvo são regeneração espiritual. Todo salvo é regenerado. Se a pessoa não foi regenerada, ele não é salvo. Ele pode ter carteirinha, irmão. Ele pode. Jesus amado. Tiveram medo, né? É, isso aí. Agora eu vou falar igual menino. Fala, Jesus. Se você teve medo de um raio desse aí, imagine quando Deus abriu os 7 selos, quando Ele derramar as 7 taças da sua ira e tocar as 7 trombetas. Meu Deus. Regeneração espiritual são os passos de um salvo, ou os passos normais na vida de um salvo. Esse é o primeiro, porque se a pessoa não for regenerada, ela não é salva. Então ela pode ser membro, tomar a Santa Ceia, não importa. Regeneração espiritual. Segundo, plenitude do Espírito Santo. Todo salvo, ele também é cheio do Espírito. Terceiro, maturidade espiritual. Toda pessoa que aceita Jesus é menino, mas com o passar do tempo ele atinge a maturidade espiritual. E quarto, dedicação ao Senhor e às suas obras. Todo salvo é dedicado a Deus e é dedicado aos trabalhos do Senhor. Quando somos salvos, a salvação se manifesta em 3 aspectos na nossa vida: passado, presente e futuro. O aspecto passado da salvação é que Ele nos livra da condenação do pecado. Todo mundo antes de ser salvo estava condenado. Mas a salvação nos livra da condenação do pecado. Segundo aspecto, o aspecto presente, é que ela nos livra do poder do pecado. Quem é salvo, o pecado não tem mais poder sobre a vida dele. Quem diz que é salvo, mas vive pecando, nunca foi salvo. E quando eu digo pecando, não é que ninguém peque. Quando eu digo pecando, é aquele que vive na prática do pecado, sabendo que tem que fazer o que é certo. Quem é salvo fica livre do poder do pecado. O pecado não tem poder sobre ele. Ele pode ser tentado, ele pode ser aliciado, ele pode ser o que for, mas o pecado não tem poder sobre aquele que foi salvo. É o aspecto presente. E o aspecto futuro é que a salvação nos livra da presença do pecado. Aí sim, aí nós vamos poder cantar além do Rio Azul, porque quando nós estiver lá, aí não tem mais como o pecado derrubar alguém. Aleluia. Oh, bendito seja o nome de Jesus. A nossa grande salvação em Cristo, irmão, nos livra da condenação do poder e da presença do pecado. Romanos 8:1, o que está escrito? Esse é um versículo que todo crente tem que saber de cor. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Termina aí? Não. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Para quem está em Cristo Jesus não tem mais condenação. É por isso que eu estou falando de mim, não o pastor Arnaldo, que antes de ser pastor tem que ser salvo. Tem muito pastor que não vai ser salvo. É por isso que eu não permito o meu passado me condenar. E nem permito os acusadores me apontar o dedo. Porque para quem é salvo, não existe mais condenação. Aleluia. Agora, o que a salvação não é? O que ela não é? Nós estamos encerrando. Ela não é apenas uma religião com o nome de cristã. Ela não é apenas frequentar e tornar-se membro de uma igreja local. Ela não é apenas ler a Bíblia, isso os católicos fazem. Ela não é apenas professar um credo religioso. Ela não é apenas descer as águas batismais. Ela não é apenas participar da ceia. Hoje em dia eu estou encontrando com os crentes, quando eu encontro, eu digo: meu irmão, Jesus te arrebatou e te devolveu no dia da ceia. Porque tem crente que acha que vai ser salvo na ceia. Coitado. Quanto mais você deixa de tomar a ceia, ou deixa de congregar e vem só tomar a ceia, mais condenação você está colocando sobre a sua vida. Porque você está tomando indignamente. Tomar a Santa Ceia, presta atenção. Tomar a Santa Ceia é igual um casal que vive junto. Eles passam 2, 3, 4, 5 meses sem se falar. Aí uma vez nos 6 meses se encontra para fazer amor, só para satisfazer a carne. É uma pessoa que apenas tem um caso. Mas quem ama Jesus de verdade, ele tem vida com Deus, relacionamento e intimidade. Entende isso? Uma pessoa que passa 30 dias sem congregar e vem só tomar Santa Ceia, ela está acrescentando ao seu livro mais condenação. Aí eu não estou falando daqueles que moram na roça, que moram na fazenda, que está doente. Estou falando da negligência. Ela não é apenas participar da ceia e também não é apenas praticar boas obras. Amém? O que a salvação não é. O que a salvação é? A salvação é a redenção do ser humano do poder do pecado. Se você quiser sair daqui e ir pecar, você pode. Quem vai te proibir? Ninguém vai seguir você. Mas você não vai, porque você é redimido do poder do pecado. Oh, glória ao nome de Jesus. A salvação é a redenção do ser humano no poder do pecado. E tudo o que Jesus realizou e ensinou para levar a raça humana à comunhão com um Deus santo. Deus é santo? Leia, Calderi, 1 Pedro 1, 18 e 19. Pode ficar de pé, irmãos, para nós orar. 1 Pedro 1, 18 e 19. Deus pagou um resgate. Deus pagou o quê? Um resgate. Um resgate. Para livrar vocês do caminho que seus antepassados tentaram seguir para chegar ao céu. E o resgate que ele pagou não foi simples ouro ou prata, como vocês sabem muito bem, mas o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Pronto. Isso aí. Salvação é a libertação do cativeiro espiritual. É a saída do pecador do poder das trevas.
Diga assim comigo: assim como um bebê nada pode fazer para nascer, assim também o morto nada pode fazer para ressuscitar. É desse jeito aí. Quem está morto, está morto. Assim como o bebê nada pode fazer para nascer, quem está morto espiritualmente nada pode fazer para ressuscitar. Somente Jesus Cristo, através do Espírito Santo, pode nos ressuscitar dentre os espiritualmente mortos e nos levar até a presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Jesus passou por um homem e disse: segue-me. E ele disse: eu vou te seguir, mas deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Jesus disse: não, deixe os mortos sepultar os mortos. Tu, porém, vem e segue-me. Ele disse: deixa aqueles que estão espiritualmente mortos sepultar aqueles que estão fisicamente mortos. Quer me seguir? Deixe os mortos e siga-me. Vou esperar você orar. Quem é salvo entendeu. Quem não é, deixar-se ser convencido pelo Espírito. Tenha a oportunidade de permitir nesta noite Deus mudar a tua história. Imagine estas mensagens que foram pregadas ao longo dos anos aqui, registradas no céu, mensagens que você ouviu, mas não colocou em prática, abertas no dia do livro do juízo final. Isso é muito sério, irmão. Mal que eu não quero. Me ajuda, Jesus. Acabo cometendo. Oh, glória. Em uma guerra inevitável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo. Salvação ainda está aberta. Mas quando o Filho do Homem vier e fechar a porta, muitos do lado de fora vão bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Então lhes direi abertamente: não sei quem sois vós. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Resplandeçou em tua presença o meu viver. Sobre a carne. Oh, bendito seja o nome de Jesus. O bem que eu quero fazer não Que o mundo não pode receber. E o mal que eu não quero Oh, Espírito Santo da promessa, cometendo. quem suportará a tua presença e o fogo da tua glória? Militam carne e Rima narabacatu que sinimique andarabacaçuia. a Oh, qual eu glória ao nome de Jesus.
precisa voltar para casa respondendo essa pergunta para você mesmo: se Jesus me chama hoje, eu sou salvo? Estou salvo? Oh, glória ao nome de Jesus. Ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu serei, eu venho. Oh, glória ao nome de Jesus. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito Oh, glória ao nome de Jesus. sobre a carne. Nós te glorificamos, te exaltamos, te bendizemos, ó Deus Todo-Poderoso, Papai do céu, Pai querido, Pai amado, por tão grande privilégio que nos dá de conhecermos tão grandes mistérios. Mas nos ajuda não só a conhecê-los, Senhor, mas também praticá-los no dia a dia da nossa vida, para que não percamos o que já o Senhor nos deu, conquistado na cruz do Calvário, não por méritos humanos, nem pelas obras de justiça que tenhamos feito, mas pelo precioso sangue de Cristo, que é mais precioso do que o ouro que perece. Aleluia! A nossa gratidão ao Senhor por ter nos comprado, nos redimido, Senhor Deus da glória. Agora nos ajuda, Pai, a praticar a Tua palavra e cuidar de nós mesmos para aquele grande dia tão esperada, meu Pai, como diz Paulo a Tito, a grandiosa esperança, a preciosa esperança, a maravilhosa esperança aguardada pelos filhos de Deus, a redenção do nosso corpo, quando então seremos transformados à imagem de Cristo em glória. Nos ajuda, Senhor, a conservar esta bendita esperança, não viver uma vida espiritual relaxada, desleixada, mundana, mas uma vida santa, de acordo com os princípios da Tua palavra, das Escrituras sagradas, para que Teu nome seja glorificado no dia a dia da nossa vida. Te pedimos isto esta noite, ó Santo Deus e Pai, em nome de Jesus.